Como dar e receber elogios. Essa é a nossa aula de hoje e nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, né? Como a gente está falando aqui, ó, o reconhecimento que constrói times inabaláveis. Dar elogios é algo muito importante dentro de um processo de liderança. Quem que aqui, deixa eu ver aqui, vamos fazer uma pesquisa. Quem aqui gosta de receber elogios? Levanta a mão aí, por favor, para mim dar uma olhada aqui, ó. Opa, é bom demais, né? Elogio é uma coisa boa, né? Você vai lá, se dedica, faz um negócio e aí quando as pessoas veem isso, né, e reconhecem, fala, poxa, que legal isso que você fez. A gente fica feliz com isso. Elogio, receber um elogio é uma coisa muito boa, tá? Dar um elogio é algo importantíssimo dentro do processo de liderança. Só que assim, pessoal, existem alguns erros graves na hora de dar elogio e na hora de receber elogios. É para isso que nós estamos aqui nessa aula hoje. Eu até nem ia falar sobre esse assunto, sabe? Mas eu vi como um assunto importante até por causa de alguns fatos recentemente que aconteceram, tá? Um foi um livro que eu estava lendo sobre mindset, sobre mentalidade, e é uma autora PhD em psicologia, né? Uma pessoa, né? Carol, o nome da mulher, né? Uma mulher, né? Lá da americana, um livro best-seller, né? Do mundo todo, muito sucesso. E o legal é que eu comprei ele focado em mentalidade, em melhorar minha liderança, minha atuação profissional. E esse livro, Mindset, a nova psicologia do sucesso, é o nome do livro. Se você quiser anotar aí, ou depois você manda um direct ali para mim, que eu te mando também o link, não tem problema. Ele, além de falar sobre vida profissional, ele falou muito sobre família, sobre relacionamentos. E eu comecei a perceber que eu estava fazendo elogios errados para os meus filhos. Ele fala sobre isso, sobre criação de filhos, é um assunto que super me interessa, né? Tenho três aqui. E aí eu vi que algumas coisas não estavam legal nos meus elogios. Eu falei, rapaz. E aí aconteceu uma outra situação, que eu estava numa obra conversando com um profissional já de 34 anos, e ele veio me reclamar que ninguém elogiava ele do serviço que ele estava fazendo. Eu falei, rapaz, pau, estralou aqui. Eu preciso falar sobre esse assunto. Por quê? Porque as pessoas acham que elogiar é uma coisa fácil, mas um líder de alta performance, um líder de alto nível, ele sabe dar elogios. Por quê? Porque os elogios têm a forma correta e tem a forma errada. E dar e receber elogios tem armadilhas que você, que eu, que nós, a gente precisa ficar antenado para não cair nessas armadilhas. E é isso que nós vamos falar nessa nossa aula de hoje, tá? Então, assim, ó, coisas importantes com relação a elogios. Quando você elogia, quando você reconhece o serviço de uma pessoa, isso é algo muito bom, isso é algo excelente, sabe? Por quê? Porque você aumenta o quê? Um negócio chamado pertencimento. Escreve aí, pertencimento. O liderado, ele precisa sentir que ele pertence à equipe. Então, quando você reconhece, quando você elogia, ele se sente parte da família, ele se sente parte da equipe. Olha só, esses estudos aí, ó, mostram que 74% dos colaboradores, eles não sentem que eles são reconhecidos. E aí, o que que acontece? Isso distancia ele daquele trabalho em equipe, distancia ele de estar conectado com a equipe, conectado com a liderança. Então, isso acaba sendo ruim para o líder. Então, se eu quero ser um líder, eu preciso o quê? Eu preciso gerar esse senso de pertencimento. Quando eu reconheço as pessoas, quando eu elogio as pessoas, eu aumento esse senso de pertencimento. Eu aproximo mais a pessoa de mim. E ó, eu vou pedir para você anotar um dado aí importantíssimo aí, ó. Quando a pessoa é reconhecida no trabalho, você aumenta de 14 a 21% a produtividade da equipe. Então anota aí, ó, mais 14 a 21% de produtividade na equipe. Por quê? Porque existe um reconhecimento do trabalho da pessoa. Escreve aí, ó, 43%
de redução de turnover. O que que é turnover? Turnover é aquela rotação da equipe, sabe? Então, quando eu tenho uma equipe engajada, quando eu tenho reconhecimento, eu diminuo em até 43% da rotatividade, do turnover dentro das equipes. Medeiros, mas isso é fácil? Ninguém está falando que isso é fácil. A gente está falando o quê? De um caminho. Qual caminho? Se eu quero ter uma equipe forte, o que que vai acontecer? Eu preciso reconhecer ela, eu preciso elogiar ela, eu preciso fazer com que ela engaje, eu preciso fazer com que essa equipe sinta que ela pertence, que ela faz parte do time, que ela não é só mais um, ela é parte de um time que se importa com ela e que ela é importante. Escreve aí, ó. O elogio certo, escreve aí, por favor. O elogio certo é cimento para a cultura da equipe. O que que o cimento faz? O cimento gruda, une, né? Então, o elogio certo é cimento para a cultura da equipe. Agora, o elogio errado, escreve aí, elogio errado é apenas areia que cega os olhos. O elogio errado é apenas areia que cega os olhos. Então, o cimento, ele é como o elogio certo é como um cimento para a cultura da equipe, o elogio errado é apenas areia que cega os olhos, né? Ele não vai unir a equipe, na verdade, vai dificultar o processo do trabalho em equipe. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa realmente reconhecer e trazer a equipe. Mas aí surge o quê? Surge alguns riscos, e aí eu quero que você escreve assim, ó, perigo oculto, é o nosso tópico. Qual é o período oculto que existe dentro dos elogios? E o perigo que existe dentro dos elogios é um que está escrito lá no livro de Provérbios 27 e 21. Se você quiser anotar aí e depois conferir, eu vou mandar isso aqui para vocês, que está aqui ainda aparecendo, mas é bom você anota aí que às vezes você vai lembrar, né? E esse provérbio antigo, ele fala sobre algo importantíssimo. Ele faz uma analogia onde o elogio, o louvor, prova o homem como o forno prova o ouro. Eu não sei se vocês já viram, às vezes alguns já viram, já conhecem até mais do que eu, um crisol. O que que é um crisol? Crisol é tipo uma panelinha que ele aguenta altas temperaturas. Então, desde os tempos antigos até hoje, se você for conversar com ouvívides, com alguém que faz ouro, que faz prata, o que que acontece? Eles colocam esse material precioso dentro de uma panela, dentro de um recipiente, que aguenta altas temperaturas. E o que que acontece? Quando você começa a esquentar o ouro, começa a esquentar a prata, o que que acontece? Todas as impurezas, toda a sujidade, ela vai subindo para cima, separando o que que é precioso do que é as impurezas daquele metal. Então, o que que pode acontecer com uma pessoa que é elogiada, com uma pessoa que é louvada, com uma pessoa que começa a fazer uma separação e às vezes, se a gente não tomar cuidado, essas impurezas, essas sujidades, elas começam a se destacar mais do que realmente, e diferenciando do que realmente a pessoa é de verdade do que não é. Então, quando a pessoa é muito elogiada, a gente tem que tomar um cuidado com um negócio chamado ego. Anota aí, por favor, ego. Escreve aí no seu papelzinho. Cuidado com o ego. Assim como o louvor, o forno, o crisol prova o caráter, prova a qualidade daquele ouro, se ele é puro, se ele realmente é verdadeiro, quando a pessoa estiver sendo elogiada, também vai provar o caráter da pessoa. Por quê? Porque se o caráter da pessoa for um caráter onde ela é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa arrogante, os elogios eles vão deixar isso em mais evidência. Por quê?
porque o cara vai estufar o peitão e vai falar: não, eu sou bom mesmo, eu sou melhor que os outros, porque eu entrego isso, porque eu faço aquilo. Então, cuidado, cuidado com os elogios. Nós temos que tomar cuidado para a gente não deixar o ego subir para a cabeça e achar que a gente é muito bom. Por quê? Porque a gente faz mais, porque um elogia, porque o outro falou bem, porque, enfim, né? Por várias situações que pode acontecer. Olha só, e aí a gente tem que tomar cuidado, uma coisa importante no processo do elogio, e eu falei sobre duas situações, eu quero até exemplificar elas melhores, né? Que a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente elogia da forma errada. Como assim, Medeiros? Então eu vou falar sobre o exemplo que eu estava lendo aqui, que para mim foi muito significativo sobre os filhos. Quem tem filho aqui, levanta a mão, só para mim lembrar aqui, ó, quase todo mundo tem filho. O que que acontece? Nós, provavelmente a maioria de nós que estamos aqui, nós fomos criados naquela moda antiga. Como assim moda antiga? A moda antiga é assim: você chegou em casa com um boletim, com uma nota 9, 10, você chegava pro pai, chegava pra mãe, né? Eu quantas vezes, né? Chegava com 9 e com 10, chegava felizão, né? E aí, o que que o pai e a mãe olhava para nós e falava assim, falava, você não fez mais nada que a sua obrigação. Você tinha que tirar 9, 10. Quantas vezes eu não escutei isso, ah? Às vezes você fazia um negócio bem feito em casa, falou, não faz mais nada que a sua obrigação. Você tinha que ter feito mesmo, né? Então, o que que acontece? A maior parte dessa geração, nós fomos criados com pouco ou quase nada de elogios. E o que que acontece? Nessa nova geração, nós estamos querendo fazer um negócio diferente com nossos filhos, que é o quê? Que é elogiar eles para aumentar a autoestima dele. Mas nós estamos elogiando do jeito errado. Por quê? Esse livro ele fala sobre um negócio super interessante que é o seguinte: fala, ô meu filho, você é muito inteligente. Meu filho, né? Meu filho só tira 10, graças a Deus, 9, 10. Minha menina gosta de estudar, que Deus abençoe, que continue assim, né? Só que aí o que que eu vi que eu estava fazendo errado? Chegava e falava: parabéns, meu filho, você é muito inteligente. Parabéns, meu filho, você tem facilidade de aprender. Parabéns, meu filho, né? Olha só, né? E aí, o que que esse autor ele estava falando? Nós estamos errando. Por que que nós estamos errando? Porque a gente está fazendo, criando uma nova geração muito dependente de elogios. E eles só estão vendo o resultado final. A gente não está elogiando o que deveria, na opinião dela, ser feito, que é o quê? O processo. Nós não estamos, ô, meu filho, parabéns. Você, olha aí, tá vendo? Você estudou tanto, tá vendo tanto que você se dedicou para estudar? Agora veio o resultado. Você tirou 9, você tirou 10. Parabéns, meu filho. Parabéns pelo seu esforço. Parabéns pela sua dedicação. Parabéns pelo seu empenho. Essa é a ideia, elogiar o processo. Porque senão tem acontecido hoje de as pessoas se frustrarem mais fácil. As crianças hoje, os novos adultos, se frustram mais facilmente. Por quê? Porque quando você é acostumado só com elogio, você é muito inteligente, você tem facilidade de aprender, você, né, quando você só vai lá no resultado final, você está ensinando inconscientemente, tá? A pessoa ela não consegue ver o processo. E aí o que acontece? Quando ela não tem reconhecimento, quando ela não é elogiada, ela quer desistir. Por isso que tantas pessoas desistem fácil das coisas hoje. Por quê? Ah, ninguém me reconhece, ninguém fala nada. E aí a pessoa, ou começa a ficar um pouquinho difícil, ela já desiste. Por quê? Porque a gente foi criando os filhos só elogiando o resultado final e não elogiando o processo. E isso para mim assim, falei, caramba, olha só, faz muito sentido para mim isso, sabe? Elogiar o filho, o processo todo dele, não só o resultado final. E isso é importante para nós enquanto liderança. Eu estava conversando com um rapaz de 34 anos reclamando que ninguém elogiava o trabalho dele. Beleza, eu não estou aqui julgando ninguém. Eu não estou dizendo que quem está certo ou quem está errado. Eu não sou Deus para ficar julgando quem está certo ou quem está errado. Mas assim, pessoal, se nós ficarmos muito dependentes de elogio, isso é ruim para a gente enquanto líder. Isso é ruim.
E eu não quero também treinar os meus filhos para depender só de elogio. Então, assim, a gente precisa o quê? Elogiar e mostrar para as pessoas que o processo foi valioso e significativo para chegar nesse resultado final. Para quê? Para que a pessoa entenda que é a dedicação. Caramba, olha só, né? Você foi estudando, você foi ler livro, você foi atrás de informação. Por isso você tá um líder cada. Parabéns pela sua liderança. Por quê? Porque você tá se esforçando, tá se dedicando. Olha só como que valeu a pena, né? Olha como valeu a pena o seu empenho para fazer esse serviço da melhor forma. Agora tá vindo o resultado. Então isso muda muito o jogo, tá? Então assim, ó, elogiar apenas o placar final vai criando o quê? Vai criando medo das pessoas arriscarem. Então, a gente precisa, enquanto líder, enquanto pais, enquanto educadores, o pai não deixa de ser um líder, elogiar o processo, a estratégia. Isso vai mudar o seu jogo, o meu jogo, e isso vai nos ajudar muito a continuar fazendo crianças melhores, líderes melhores e assim a gente fazer a diferença. Escreve aí, por favor, ó. Se você precisa de aplauso para produzir, escreve aí. Se você precisa de aplauso para produzir, se você precisa de aplauso para produzir, vírgula, entregou o controle da sua liderança na mão dos outros. Você entregou o controle da sua liderança nas mãos dos outros. E não faz sentido você deixar o controle da sua liderança nas mãos dos outros. O que que faz sentido é a gente dirigir, é a gente estar no controle, tá? Então, fica antenado nisso, tá bom? Porque isso aqui vai ajudar demais, não só no seu processo de liderança, mas no seu processo de formação, talvez de uma criança que vai ser um adulto, mas de um liderado, que aí quando ele for líder, ele não vai ficar dependendo só do elogio. Ele vai entender que as coisas têm um processo e ele não vai desistir tão fácil, porque o elogio e o reconhecimento ele vem em decorrência de processos que a gente segue dia após dia, fazendo o nosso melhor, fazendo o que a gente precisa fazer. Mas muito bem, Medeiros. Mas vamos lá, porque você sempre gosta de trazer uma técnica de elogio. Eu vou trazer agora uma técnica de elogio. Escreve aí, bloco 3 aí. Como elogiar de forma correta, né? A gente tem 5 blocos aqui, nós estamos na metade. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos entender uma técnica. Bem, Medeiros, você está falando que tem riscos, você está falando que tem a forma correta de elogiar. Então, vamos sistematizar isso, igual nós fizemos no feedback, né? Opa, primeiro isso, segundo isso, terceiro isso. Por quê? Porque a técnica, com o passar do tempo, isso vai ficando cada vez mais natural. Mas se eu esquecer, eu venho aqui, olho para a técnica e ajudo. Opa, dá para fazer desse jeito, e cada vez isso vai ficando mais natural. Então, pergunta para vocês. Leiam esse slide aqui e me digam. Isso daqui é um elogio baseado em fatos ou é um elogio baseado em julgamento? Você é brilhante. Isso é um elogio baseado em fatos ou isso é um julgamento? Analisa as frases aqui para que a gente possa aprofundar esse assunto mais. Você é o melhor encarregado de campo que eu já vi. Esse elogio, ele está baseado num fato ou ele está baseado num julgamento? Analisa aqui para a gente poder entrar nesse assunto mais a fundo. E o terceiro, o seu relatório foi muito bem feito. Isso aqui é um fato ou isso aqui é um julgamento? Esse elogio, ele tá mais para julgamento ou tá mais para base de fatos? E aí nós vamos olhar um a um, porque aí é o seguinte, escreve aí no seu papelzinho porque não vai estar aí escrito, tá bom? A frase número um, a gente tem o quê? Escreve aí, julgamento positivo. Então, olha só, eu estou elogiando,
mas eu estou fazendo um julgamento positivo. Eu estou me colocando no papel lá de Deus, julgando a pessoa de uma forma positiva para ele ficar feliz, mas não é um elogio baseado em fatos. E aí pode criar o problema que a gente acabou de falar. Pessoa que vai ser movida por medo de errar quando ele não for elogiado. Você é o melhor encarregado de campo que eu já vi. A gente tem, escreve aí, ó, julgamento barra comparação. Nós temos outro problema aqui. Por quê? Porque eu estou comparando o cara com os outros. Então, olha só, eu quis dar um elogio pro cara, mas eu estou fazendo um processo de comparação. Comparação, senhores, é um negócio que, de forma geral, é injusto. Porque cada um tem a sua história, cada um tem qualidades e tem defeitos. O único motivo justo de comparação é a comparação para se inspirar. Então, eu posso me comparar com outro para me inspirar. Poxa, o Alvadir consegue, eu também vou conseguir, porra. Então vou para cima. Então isso vale. Mas quando eu comparo com o outro, eu normalmente estou sendo injusto, por quê? Porque cada um tem a sua história e tem as suas referências. Então, assim, tem outras formas de eu elogiar, né? E o seu relatório foi muito bem feito. Mas o que desse relatório foi bem feito? Entende? E aqui, de novo, a gente vagueia. E é muito ruim para um líder de alta performance ficar vagueando. Então, Medeiros, como que nós vamos fazer isso? Então, escreve aí, ó. Toda vez que eu for elogiar, eu vou seguir três passos. Primeira coisa, fatos. Toda vez que você for fazer um elogio, você vai se basear nos fatos. Fatos verídicos, fatos que aconteceram. Você é brilhante, porque não é fato, né? Cara, eu nunca vi alguém resolver um problema desse problema aqui que a gente teve aqui com um freteiro, igual você resolveu, cara. Você soube conduzir a conversa porque você perguntou, você escutou a pessoa, caramba, né? Olha só, entende? Você vai ser específico. Você vai trazer fatos para o seu elogio. Não, você é brilhante de uma forma generalista. Nós não vamos ser generalista. Isso vai ajudar a pessoa a ver o que que ela está fazendo de bom. Impacto. Aí nós vamos fazer o quê? Segundo, escreve aí, número 2. Qual foi o impacto que isso que a pessoa, esse fato trouxe? Quando você, né, falou para a pessoa, fez uma pergunta e ouviu a pessoa, eu vi que teve um impacto significativo, porque a pessoa, ela começou a expressar o que estava acontecendo, a gente conseguiu entender com mais detalhes. Então, olha só, o impacto daquele fato que você está falando. E aí a gente fecha com um sentimento. Então, o que que é um sentimento? Sentimento é algo que você viu que foi manifestado ali naquele momento. Poxa, o cara se sentiu importante, o cara sentiu que ele pertencia ao processo. Por quê? Porque você estava ouvindo ele. Então, ele sentiu como parte daquilo ali. Então, você está vendo, ó, um elogio. A gente que está aumentando a nossa capacidade de liderar, nós não vamos fazer elogio genérico, abstrato. Não, nós vamos ser, opa, específico. Nós vamos trazer o quê? Um fato, nós vamos falar como isso impactou e nós vamos falar de um sentimento que aconteceu. Então, é esse processo de reconhecimento, de elogio, ele é muito mais saudável. Ele é muito mais indutivo a criar novos líderes que não estão dependendo só do você é muito bom, você é demais. Não, gente, não é isso que nós queremos. Nós não queremos formar gente assim e nós não queremos ser dependente desses elogios também. Então, aqui, ó, fato. O que que você viu acontecer na obra desse cara? Qual o sentimento, que é o impacto, a necessidade ali, que é o impacto, né? Qual o valor da empresa que foi atendido? Como essa ação impactou você e a obra, sabe? Então, é nesse momento que você muda o jogo. E você não está só dando um elogio à toa, mas você está contextualizando esse elogio e, consequentemente, você está ensinando a pessoa também a fazer um elogio, não só fazer esses elogios genéricos. Então, assim, pessoal. Se eu vou elogiar, como elogiar? Não é só falar, você é muito bom. Não. Eu preciso treinar o meu processo de liderança para criar novos liderados
que não são dependentes só de elogios genéricos, mas para eu mostrar qual é o fato, qual é o sentimento, qual foi a necessidade que foi atendida, qual foi o impacto que foi gerado ali, beleza? Tranquilo aqui? Gostaram do passo a passo? Joinha? Dúvidas? Tranquilo? Dando um joinha aqui para mim ver se tá ok. Então, bora fazer um exercício. Vocês estão falando que tá ok. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Situação. Vocês vão ter que escrever no caderninho de vocês como que vocês vão fazer esse elogio. Aqui tá o elogio errado, da forma errada, tá? Então, olha só. E aí vocês vão escrever aí no papelzinho de vocês a forma certa, baseado em fatos, baseado em necessidades, né, impacto gerado, baseado em sentimento. Então, ali, ó. Cara, você é muito foda na gestão do canteiro. Parabéns. Gente, aqui tá errado. Esse elogio não é o elogio que um líder de alta performance deveria fazer. Esse elogio aqui não tem um fato, não tem, né, um sentimento envolvido ali, né, de ação, né, que a pessoa gerou e um sentimento bom que foi criado. Não tem uma necessidade, né, atendida. Qual foi o impacto? Qual foi a necessidade atendida? Então escreve aí no seu papelzinho como você faria esse elogio, que aqui tá do jeito errado, você não vai precisar apresentar não, mas escreve aí para você poder testar, se você conseguiu entender o que nós estamos falando, vai escrevendo aí. Se você fosse fazer esse elogio, como você faria? Qual fato você traria para essa pessoa? Qual sentimento atendido foi, né? Gerado. Sentimento, pode ser um sentimento de segurança, um sentimento de segurança é um sentimento que todo mundo precisa, né? De confiança né? Que a pessoa, opa, né? Uns sentimentos importantes, né? Se sentir que pertence a um lugar. Qual a necessidade? Qual foi o impacto disso? Necessidade existente, né? Opa, teve um valor da empresa que foi atendido. Ó, o impacto é que a gente está atendendo ao que a empresa está pedindo para a gente. O impacto é que a gente está melhorando o processo interno. O impacto é que a gente está melhorando a comunicação interna. Qual foi o impacto que isso gerou? Então, vai escrevendo aí no seu papelzinho, enquanto eu vou tomando uma água para a gente já olhar uma opção de resposta aqui. E enquanto você vai escrevendo, olha só o que eu escrevi aqui para ver se faz sentido para vocês. Olha só, ó, para a gente ir treinando essa habilidade de elogiar, ó. Eu notei que você revisou o cronograma de concretagem 3 vezes antes do início e organizou os caminhões em fila. Tá vendo aqui, ó? Eu tô trazendo fatos, fatos do que aconteceu. Ah, você é muito foda na gestão. Não, eu tô falando, especificando, sendo específico no meu elogio, falando o que que a pessoa fez. Pô, revisou 3 vezes. Os caras não mas é mal olha uma vez no negócio, entendeu? E já toca o pau, vamos, vamos. Não, o cara revisou o processo 3 vezes, organizou os caminhões. Então eu tenho o que aqui? Eu tenho a primeira ideia, que é o fato. Aí tem o sentimento, ó. Ó, opa, isso me deu muita segurança e alívio. Então, olha só, sentimento que todo mundo tem, necessidade de segurança, ou tranquilidade, né? Opa, o cara, né, tá seguindo o processo, o cara tá inovando, inclusive, está melhorando, está sendo detalhista naquilo que a gente tinha conversado, né? Porque evitou o desperdício de material e manteve a equipe focada no prazo. O que que eu teve aqui, ó? Necessidade atendida, impacto, beleza? Aqui, ó. Necessidade e impacto. Ah, Medeiros, mas pode inverter o 2 e o 3? Você não falou que primeiro o 3 era o impacto e necessidade, depois. Não tem problema, pessoal. A ordem dos fatores aqui não vai alterar o resultado, tá bom? Fica na paz com relação a isso, tá? Então, assim, ó, você tá vendo, ó, você tá falando aqui, ó, evitou desperdício, manteve a equipe focada no prazo. Parabéns pelo seu empenho nessa preparação. Tá entendendo? Então, olha só que legal isso daqui. Você tem um processo mapeado aqui,
de como elogiar, para não criar pessoas dependentes e para não ser só genérico no seu elogio. Então, essa é a nossa ideia, pessoal, de a gente poder continuar evoluindo isso dia após dia. Escreve aí, elogiar a inteligência gera acomodação. Escreve aí, por favor. Elogiar a inteligência gera acomodação. Vírgula. Elogiar o esforço e a estratégia gera consistência. Elogiar o esforço e a estratégia gera consistência. Então, essa é a nossa ideia enquanto líder para a gente continuar evoluindo e melhorando mais e mais. Maravilha? Então, pessoal, ó, entrando na nossa reta final, o que que eu quero falar para vocês? Escreve aí. Como receber um elogio? Nosso penúltimo bloco. Como receber um elogio? Tem gente que não sabe dar elogio, tem gente que não sabe receber um elogio, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque lá no início a gente falou de um perigo danado que é do ego, de a gente inflar o nosso ego e começar a achar que a gente é muito bom. Ah, Medeiros, mas esse não é o meu problema. Então, beleza, então vamos lá. Então, como receber um elogio? Você e eu, nós precisamos entender que tem pessoas assim como tudo na vida, que usam coisas boas para o mal. Um carro pode salvar uma pessoa, um carro pode matar uma pessoa, se usado da forma errada. Então, os elogios, eles também podem ser usados de uma forma boa, mas pode ser usado de uma forma também que não é tão boa. E aí a gente tem que tomar cuidado nisso. Então, como receber um elogio? Então, a gente precisa tomar cuidado porque tem gente que, eu não foi nada, foi sorte. O cara se esforçou pra caramba e depois vem com esse excesso de modéstia, não foi nada, foi sorte. A gente precisa, pessoal, receber os elogios também e receber com sabedoria. Imagina que você está construindo uma casa. Você recebeu um tijolo de alta qualidade. Caramba, esse tijolo é muito bom. De alta qualidade, resistente. Obrigado, né? Assenta o tijolo e bora pro próximo, sabe? Então essa é a ideia. Quando você recebe um elogio, sabe? A gente precisa o quê? Agradecer o elogio, sabe? Receber o elogio. Não precisa ficar se minimizando. Não foi nada, foi sorte. Não, pô. Eu estou me esforçando, estou me empenhando, eu estou me dedicando. Então, receba os elogios. Essa crença de não merecimento, ela é ruim para o processo da liderança também. A gente tem que acreditar que a gente merece. Por quê? Porque a gente está se esforçando, a gente está se dedicando, a gente tá se empenhando, tá? Só que aí aqui tem um negócio importantíssimo baseado lá em Provérbios 29:5, que fala sobre lisonja. Escreve aí, lisonja. Medeiros, o que que é lisonja? Coloca entre parênteses aí. É a mesma coisa que bajulação. Então, você e eu, nós precisamos prestar atenção, tá? Por quê? Porque tem pessoas que vêm te elogiar, que vão vir me elogiar, mas eles só estão te bajulando. Eles talvez só estejam querendo puxar o saco. E aí eu preciso do quê? Eu preciso, olha só, quando eu sei elogiar, as pessoas percebem que eu não estou puxando o saco. Por quê? Porque eu falei de um fato, eu falei do impacto e eu falei de um sentimento. Caramba, tá estruturada a minha forma de elogiar, entendeu? Agora, eu preciso também inverter os papéis. Quando eu sou elogiado, será que o cara só não está querendo um benefício? A lisonja faz isso. A bajulação faz isso. E eu tenho que tomar muito cuidado. Então, quando eu recebo um elogio, recebo o elogio, beleza? Você merece o elogio. Sabe por quê? Porque você está se dedicando, você está esforçando. Pô, você podia estar fazendo outra coisa, e você está aqui na aula querendo aprender. Você está fazendo anotação, você revisa suas anotações, você está indo atrás de informação. Então, você agradece, você recebe, obrigado, né? Eu realmente estou me dedicando
para mim poder melhorar o meu trabalho e entregar mais. Mas, ô doutor, uma pergunta, né? Especificamente, você está falando que o meu trabalho está muito bom, mas me ajuda aqui, especificamente, o que que você está achando de bom no meu trabalho? Qual o fato, o que que eu estou fazendo aqui que tá trazendo benefícios para nossa equipe? Você está entendendo? O que que eu estou fazendo aqui? Eu sei dar o elogio. Elogio não é você é fera, você é bom, você é muito inteligente. Elogio não é assim. É fato, sentimento e impacto. Então, quando você receber um elogio, receba o elogio, obrigado. Eu estou me esforçando para me melhorar cada vez mais. Mas, Osmar, me fala aí, Osmar, o que exatamente eu estou fazendo que está contribuindo para a equipe? Por que que você acha que isso é importante? Qual necessidade que está sendo atendida da empresa? Você está entendendo o que eu estou falando aqui, pessoal? Eu tô cavando mais. Por quê? Porque se o cara estava querendo só bajular, se deu mal. Porque eu não vou cair nessa, entendeu? Não vou. Eu tô fuçando mais. Então, o que que você está achando de bom aqui, sabe? E aí o cara vai ter que pensar: opa, não, mas é por causa disso, por causa daquilo. Isso vai te dar mais clareza em qual aspecto você tá bom. Então isso vai te dar mais direcionamento, inclusive. Caramba, às vezes eu queria mostrar um negócio e o cara tá reconhecendo uma outra coisa que às vezes eu nem tô percebendo. Ou às vezes, putz, cara, eu queria melhorar isso aqui, o cara tá falando de outra coisa, então quer dizer, eu preciso ainda focar nisso daqui. Então entende, pessoal? Aqui a gente tá falando do quê? De receber o elogio. E receber o elogio, saber receber o elogio é importante. E tome cuidado, porque às vezes algumas pessoas, não são todas, eles podem querer não te elogiar, mas eles querem fazer o quê? Lisonja. E aí eu preciso o quê? Tá conectado com isso. Para o quê? Para realmente entender isso. Escreve aí a lisonja, escreve aí a lisonja com S e com J no final, lisonja, busca criar dívida. O que é uma dívida? Opa, né? Ele ficou me devendo agora alguma coisa. Não, não quero ficar devendo nada para ninguém, não. A lisonja busca criar dívida, vírgula. O reconhecimento real, ele celebra a parceria. Então, se é um reconhecimento real, é para quê? Para celebrar a parceria, cara. Nós estamos juntos, é verdadeiro, você não está me devendo nada, eu quero te falar a verdade. A verdade é fato, impacto, sentimento, que é o que a gente já conversou até aqui. Então, fica antenado nisso, beleza? Desafio para vocês, escreve aí, desafio, que a gente já vai passar para todo mundo aqui nas próximas 72 horas. O que que eu preciso fazer? Eu preciso elogiar a uma pessoa, duas pessoas, tá lá, ó, escreve aí. Elogiar duas pessoas com a metodologia que a gente falou aqui. Qual metodologia? Fato, impacto, que é a mesma coisa que necessidade, e sentimento. E aí você observa como foi a reação da pessoa e no nosso próximo encontro você vai falar aí como é que foi isso, né? Como é que foi aplicar uma técnica para elogiar as pessoas da forma correta. E aí você vai contar para gente, beleza? Então, vamos praticar isso, pessoal. A prática é a melhor forma de a gente conseguir aprender a elogiar. Indiretamente, nós estamos ensinando os outros a elogiar. Nós estamos não criando pessoas dependentes de elogio e nós também não estamos ficando dependentes de elogio, não. Nós estamos o quê? Focado em melhoria contínua aqui do nosso processo. Então, pessoal, eu fecho aqui falando que grandes estruturas não se sustentam com palavras vazias. Senhores, se eu for fazer as coisas com falsidade, não vai prosperar. Seja verdadeiro na hora do seu elogio. Eu te apresentei uma técnica, mas é uma técnica que vai te ajudar a ter mais clareza. Não se esqueça disso. As pessoas percebem quem está sendo falso. O falso, o cara que está querendo só lisonjear os outros, ele não vai prosperar. Por quê? Porque mais hora menos hora essa carapuça ela cai. Então, aprenda a elogiar, aprenda a receber
elogios também. Não deixa o ego subir para cima, não. Nós estamos aqui, senhores, melhorando continuamente. E essa é a nossa ideia. É a cada dia que passa, a gente construir uma equipe mais forte, mais unida, mais pertencente, e é assim que nós vamos se ajudar e evoluir, crescer mais e mais.